Excelentíssimos académicos e académicas, senhores e senhoras, amigos e amigas, é para mim uma honra, uma alegria e também uma grande responsabilidade estar hoje aqui e formar parte da Academia Galega da Língua Portuguesa como uma nova casa, na qual desejo e espero contribuir a construir alicerces e pontes e, ao mesmo tempo, nesta época marcada pela desinformação, contribuir a derrubar muros e mitos. Agradeço profundamente às académicas e académicos elegerem uma portuguesa cientista residente na Galiza há mais de uma década, algo que me faz cultivar um carinho ainda maior por esta terra que me acolhe e, se me permitem, quero agradecer de forma muito especial à académica Teresa Moura e motor da minha candidatura por todos os incentivos e desafios intelectuais que me coloca, e imagino que também a muitos de vós, e cuja amizade muito prezo. A minha entrada na academia coincide com a de outras três companheiras, Kathleen Marx, Adela Figueiroa e Maria José Castelo, e que, apesar de pertencermos a campos científicos diferentes, pude constatar, através dos nossos currículos e agora também com os vossos depoimentos, que as nossas linhas de trabalho convergem em alguns pontos, como podem ser a língua, o papel das comunidades e a perspectiva feminista, como em algum caso também o papel dos meios de comunicação como ferramenta de inclusão, ou mesmo o papel da educação na ciência, algo que me orgulha e motiva para continuar um também já longo caminho de tecer redes. Começo por este ponto, porque esta entrada sucede precisamente no ano em que publico um trabalho científico, desde a Associação de Mulheres Cientistas e Tecnólogas do Norte da Galiza, junto com a minha companheira Vanessa Valde Iglesias, sobre a infrarrepresentação de mulheres cientistas na Real Academia Galega de Ciências e nos prémios atribuídos pela mesma, algo que é comum noutras academias científicas e instituições equivalentes, como mostra um estudo recente em mais de 100 academias a nível mundial, nas quais o número rondou 12%, muito por debaixo da nossa representação real nas diferentes áreas científicas, o que não só promove uma ideia errónea da participação ativa das mulheres na ciência, como pode ter um impacto negativo na progressão das carreiras. O estudo citado foi elaborado de forma construtiva e com a colaboração dos órgãos do governo da RAG. No momento da divulgação pública do estudo, o presidente da Academia, o João Lema, anunciou a entrada de 5 académicas com trajetórias amplamente reconhecidas, algo inédito na sua história. Portanto, no espaço de um ano, temos assim 2 academias galegas a reconhecer o impacto positivo da carreira científica de diferentes mulheres profissionais. Portanto, quero confiar em que a decisão tomada pelos académicos e académicas da Academia Galega da Língua Portuguesa é uma decisão consciente e comprometida com valores de igualdade de género, algo fundamental para influenciar em políticas científicas, linguísticas e culturais, criar uma consciência coletiva e corrigir desequilíbrios estruturais. Se não estou em erro, esta tomada de posse coincide também com a primeira vez que se realiza de forma coletiva, mostrando uma diversidade de vozes, pensares e saberes, representando outros valores fundamentais para a convivência de múltiplas identidades e que tão bem caracteriza a língua portuguesa. Esta tomada de posse coletiva é também uma consequência direta de um acontecimento de crise de saúde global que marcará para sempre as nossas vidas e na qual foi bastante evidente a fenda existente entre a ciência, sociedade, política e indústria e, por outro lado, fazendo-nos voltar à eterna divisão de classes, com um forte componente de género e étnico, como também o poder das relações geopolíticas, guerras de patentes e desigualdades entre países e continentes. Por outro lado, trouxe também uma revalorização dos cuidados e das pessoas e ou profissionais que realizam essas tarefas, da importância das redes de vizinhança, das cadeias de valor e subsistência, da nossa própria relação com o planeta e de que tudo, absolutamente tudo, está conectado. Não posso também deixar de recordar que o meu primeiro contacto com a Academia foi precisamente nesta sala, em 2018, com algumas caras também que reconheço, no qual tomou posse a companheira académica Inocência Mata, na qual reivindicou, entre outras, uma comunidade de afetos e uma língua conectada por vasos comunicantes.
A intervenção que preparei para hoje está interligada com estes diferentes aspectos que fui destacando e que marcam uma nova visão de ciência aberta, inclusiva e participativa, conectada com a sociedade e saberes locais. Em novembro de 2021, a Unesco publicou o primeiro instrumento normativo mundial sobre a ciência aberta. Este pretende estabelecer-se como um marco de trabalho internacional que reconhece diferenças entre disciplinas e regiões no que respeita a perspectivas sobre a ciência aberta, tem em conta a liberdade académica, estratégias transformadoras de género e desafios concretos da comunidade académica e diferentes atores, contribuindo para a redução de fendas digitais, tecnológicas e de conhecimento existentes entre países e dentro dos mesmos. A ciência aberta é um movimento, ou como descreve a Comissão Europeia, o novo modus operandi da ciência moderna, que pretende tornar a ciência mais aberta, acessível, eficiente, transparente e de benefício para todas as pessoas. Como diria António Lafuente, físico e historiador de ciência no CSIC, estamos a assistir e a experienciar aquilo que pode ser considerado o fim da ciência, pelo menos tal como a conhecemos tradicionalmente, isto é, de um saber objetivo gerado por um grupo limitado de intelectuais isolado numa torre de marfim. A ciência aberta possui um leque abrangente de ações que vão desde o conhecimento de científico aberto, sobretudo no que respeita à publicação de dados e artigos, às infraestruturas abertas, ao diálogo aberto com outros sistemas de conhecimento, como as comunidades locais, indígenas, nas quais a língua ou as línguas são um vetor absolutamente fundamental. E, finalmente, o envolvimento de diferentes atores sociais através de métodos participativos. Entre eles, destaca-se o papel da ciência cidadã, na qual a sociedade civil contribui ativamente na ciência, seja através da sua contribuição intelectual, como através da disponibilização de ferramentas ou recursos, com a premissa de poder alcançar uma participação plena da cidadania no processo de geração de conhecimento, desde a formulação de perguntas, a obtenção de dados, análise e a sua aplicação. Num estudo recente, estimou-se que no âmbito da biodiversidade existem aproximadamente 400 projetos a nível mundial, nos quais participam entre 1 a 2 milhões de pessoas, portanto com uma elevada capacidade de mobilização e consequente impacto social e económico. Por outro lado, os projetos de ciência cidadã podem contribuir a abrir canais de acesso à sociedade civil, a espaço onde se tomam decisões de políticas científicas, influenciando diretamente em medidas que repercutem em diferentes âmbitos das nossas vidas, como a saúde, o bem-estar, a paz, assim como do planeta e outras formas de vida não humanas. Quero também chamar a atenção para o potencial da ciência cidadã para a resolução de desafios transfronteiriços, como podem ser aqueles que afetam zonas florestais, sistemas aquíferos, espécies protegidas e mesmo, e por que não, de integração linguística. A ciência transforma-se então num sistema híbrido e permeável de coprodução de conhecimento com a sociedade civil, reconhecendo-a assim como elemento-chave e participativo do processo, conectado com as necessidades emergentes e particulares de um determinado contexto e espaço, preservando as características críticas, como são o rigor, a qualidade e a integridade do conhecimento gerado. Quero ainda chamar a particular atenção para 2 publicações recentes, uma, Inovações de Género, realizado por um grupo de especialistas para a Comissão Europeia, coordenado pela doutora honoris causa Londa Schimbinger, e na qual apresentam vários estudos que põem de manifesto a importância para a incorporação da análise de sexo e género de forma transversal na investigação e inovação científica, aproximando-as das necessidades da população. Um caso específico a considerar é, por exemplo, o caso da infrarrepresentação das mulheres nos ensaios clínicos, tendo-se verificado recentemente nos Estados Unidos que de 10 medicamentos retirados do mercado por efeitos adversos, 8 apresentavam um maior risco para as mulheres. E a segunda refere-se à publicação porque é que o European Green Deal necessita do ecofeminismo, promovida por uma série de organizações civis e académicas, nas quais consideram que o atual instrumento bandeira da Comissão Europeia e as suas políticas ambientais
não têm suficientemente em conta o género, quando as interrelações entre igualdade de género e ações ambientais foi amplamente demonstrada tanto na Europa como de forma global, como se pode constatar com inúmeros exemplos a nível urbanístico e de mobilidade, ou outros relacionados com a poluição. Portanto, é fundamental, agora que caminhamos em direção a um novo modelo de ciência, garantirmos que contamos com os instrumentos adequados para a sua monitorização e implementação justa, contribuindo a um futuro sustentável e democrático. Quero também reivindicar o papel da comunicação da ciência, no qual, obviamente, a língua joga um papel fundamental, e o papel da ciência da comunicação da ciência, de uma forma de atuar com responsabilidade e com base em conhecimento, e desta forma chegar a vários públicos tendo em conta as suas necessidades, mas também novas narrativas e formatos. A comunicação de ciência através dos meios de comunicação tem um enorme potencial como elemento de integração entre a comunidade científica e a sociedade civil, sobretudo no caso das crianças, com a coprodução de conteúdos de promoção inclusiva da cultura científica e visibilização de pessoas referentes próximas e que representem uma multiculturalidade e uma multiplicidade de línguas existente no tecido científico. Finalmente, destaco o papel da arte, da literatura, filosofia, da comunidade artística e o setor criativo como elemento-chave para o pensamento crítico e questionamento ético da ciência, desde diferentes metodologias e práticas, trazendo outras perspectivas desde as quais fazer perguntas, outras perguntas. E destaco o trabalho realizado pelo coletivo de profissionais integrantes da FEM Meeting, Mulheres em Arte, Ciência e Tecnologia, que foi iniciada em Portugal, mas que hoje agrupa mais de 90 profissionais de diferentes países e no qual, obviamente, a língua portuguesa também é um vetor de inclusão. Desde um ponto de vista mais pessoal, gostaria de falar da minha experiência e por isso cito a antropóloga Marilyn Strater, que por sua vez foi citada pela zoóloga e filósofa Donna Haraway no livro Seguir com o Problema, no que diz: as ideias com que pensamos outras ideias são importantes. As matérias, disciplinas ou conhecimento com as quais articulamos o nosso pensamento importam. As histórias que nós usamos para contar e formular outras histórias importam. A passagem pela Galiza e o contacto com a sua identidade, história, língua, abertura, coletividade, luta, transgressão, tanto de forma individual como em comunhão com o meu companheiro e escritor Tiago Alves e com todas as pessoas com as quais temos a imensa fortuna de privar, tem influenciado no que para mim tem sido um processo de reformulação e reconstrução identitária contínua através da língua e do povo galego. Num novo ser ao qual eu chamo de híbrido, que abraça e se reticula através da raia. Um ser crítico com o status quo, um ser tolerante e respeituoso com a alteridade e sempre aberto a construir espaços comuns. Através desta experiência, vivência coletiva na Galiza, o meu pensamento, investigação, prática e ação têm sido permeáveis a valores de inclusão e diversidade, interdisciplinaridade e também a processos de descolonização e desconstrução do que é ser cientista, do processo de geração de ciência, da objetividade. E posso afirmar com segurança, fazem de mim uma cientista mais aberta, mais consciente do que a rodeia e espero poder retribuir com o meu trabalho e a minha voz. E termino com um pequeno excerto de um texto meu publicado na revista Luzes, na secção de O Povo Elixido. E foi assim que a Galiza foi-se construindo casa, e mais que paisagem tornou-se estado de alma, inquieta, reconfigurando-se em forma de aprender, de entender, partilhar, pôr-se no lugar da outra, ser a outra, fome de transgredir, fome de transformar. Finalmente queria agradecer à minha família, à minha mãe, ao meu pai, irmãos e irmã, o esforço e o apoio em todas as decisões que tomei na conquista pela minha independência e lugar no mundo. À minha querida avó Belmira, por sempre me fazer lembrar de onde venho, e como disse Castelau, deixa raízes na terra, volverão.
Obrigada por tudo e por tanto.